Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a origem do termo Hasatã, que deu origem aí à questão que envolve anjos e demônios citados. Nós vamos ver o que realmente existe, o que não existe, enfim. A origem desse termo Hasatã, ela significa tentador ou uma prova, né? Nós vamos falar das passagens que usam esse termo, né? E o que essas passagens que usam esse termo significam em hebraico, que hoje é conhecida aí e é uma figura-chave no imaginário do Ocidente, que é conhecido como o Satã, Satanás ou o Diabo, né? Em primeiro lugar, esse vídeo aqui não tem interesse nenhum em rechaçar ou validar crenças de pessoas nesses seres, né? Isso é uma questão individual. O objetivo aqui é informar o caráter histórico, social, com uma ênfase na forma como os antigos, né, imaginaram essas figuras, sem confirmar ou negar a possibilidade de existência desses seres, que é uma questão de crença individual, né? Vamos falar sobre a função, o significado dos anjos na Bíblia hebraica. Existe um vocabulário variado para designar os distintos seres celestiais no texto hebraico, mas o mais comum é malar. Malar significa enviado ou mensageiro. Na tradução para o grego da Septuaginta, nós tivemos um problema devido à escolha dos tradutores, né, para o termo angelos, que tem um significado não exatamente igual ao hebraico, né? Malar significa tão somente mensageiro, sem definir se esse mensageiro é de natureza humana ou é de natureza espiritual. Essa questão da opção dos tradutores na Septuaginta, por ocasião da tradução do hebraico, do texto hebraico para o texto grego, ela ocorreu no reino ptolemaico, né, no Egito, e deu origem ao Pentateuco grego. Então esse entendimento grego se estendeu do século III antes da Era Comum até o século I da Era Comum. Nós encontramos uma passagem, 1 de Reis 19, onde diz que enviou Jezabel um mensageiro, Malar, a Elias, dizendo. Nós temos também Números 20. O Eterno enviou um mensageiro e nos tirou do Egito. Observe que num caso a tradução para o texto grego foi mensageiro e no outro caso, para o texto grego, ao invés de mensageiro, traduziram como anjo. Então, quando você lê nas traduções e não no texto hebraico, você simplesmente não vai encontrar essa diferença, vai encontrar simplesmente malar. Ok, os tradutores decidiram isso baseado no contexto por eles interpretado, visando diferenciar um do outro, que em hebraico é o mesmo termo. Com fidelidade ao texto hebraico, não se pode chegar a essa mesma conclusão, porque é o mesmo termo usado no texto hebraico que começou a ser tratado diferente a partir da primeira tradução para o grego, que é a Septuaginta, que é o livro base do cristianismo, até os dias atuais. Do ponto de vista do idioma hebraico, essa interpretação não é fiel ao texto hebraico existente até hoje. Portanto, esse uso por tradutores de expressões substitutivas ao texto original é, no mínimo, temerária. Gera uma confusão, gera interpretações equivocadas sobre as passagens bíblicas citadas, por exemplo, e muitas outras também. Não é possível, a partir do texto hebraico, afirmar ou afirmar-se que seja um mensageiro humano ou divino nessas passagens, porque está escrito malar em ambas. Então, isso é uma coisa que precisa ficar claro para você. Agora entenda também que os tradutores decidiram isso por você há mais de 2000 e tantos anos atrás. Lembrando que foi a partir de Jerônimo, né,
que um consagrado, pai da igreja, ele decidiu a seu próprio critério que a partir de então, da época dele, nós estamos falando por volta do século IV, onde estava escrito Malar no texto em hebraico, ele decidiu substituir na Vulgata Latina, determinando que a partir dessa tradução da Vulgata Latina, o termo bíblico Malar seria e deveria ser traduzido e considerado igual ao termo grego Angelos. Não igual ao original, mas igual à tradução da Septuaginta. E foi aí que o termo Angelos passou a significar tanto mensageiro humano quanto mensageiro divino. Ambos indefinidos no texto hebraico original. Então ambos foram trocados. Sendo que Jerônimo, que tomou essa decisão, foi uma decisão pessoal dele sobre o assunto e sobre esse termo, Malar, em particular. Então, até hoje se sabe, quem estuda sabe, que Jerônimo decidiu que no caso de Ângelos em grego, significar mensageiro humano, deveria-se usar o termo núncio ou legatus. No caso de se referir a algum ser que não fosse humano, no lugar do termo ângelos em grego, deveria ser usado o que hoje em português nós chamamos de anjo. Foi isso que originou em 1 de Reis o mensageiro humano e em Números 20 o mensageiro celestial. Apesar dessa distinção inexistir, não existe no texto original em hebraico. Então hoje você não tem como saber, pelas traduções, é claro, se é um ser humano ou se é um ser celestial. Tá? Existem outros termos que denotam status divino desses seres celestiais em hebraico. Por exemplo, Beni Elohim, que significa literalmente filhos de Elohim ou Elohim. Gênesis 2:4, tem também Jó 1:6. A sua santidade especial é um termo que foi usado como Kedoshim, que é o plural de Kadosh, que literalmente significa os santos no plural. E por aí vai. Esses seres celestiais, eles tinham funções específicas, como anunciar nascimentos, que você vai encontrar em Gênesis 18:11. Determinar tarefas às pessoas, tem lá em Êxodo 3:2, Juízes 31, de 11 a 13. Comunicar a mensagem do Eterno aos seus profetas, 2 Reis 1:3, Isaías 6, dentre outras funções. Então os antigos israelitas, eles entendiam os mensageiros como seres anônimos, literalmente sem nome. Aí só numa produção mais tardia do texto é que surgiu no livro de Daniel, que é a única exceção, por sinal, que surgem os nomes, 3 nomes. Nós vamos chegar lá. Mas a princípio nós temos também o emprego do uso de um nome traduzido como Miguel. Mas vamos lá. Então, quando os mensageiros, Malar em hebraico, tinham contato com humanos, eles eram descritos como humanos. Isso nós encontramos em Gênesis 18:2. Então, e também dá a entender, não se afirma, não está escrito isso, que esses seres seriam do sexo masculino, Gênesis 18:2 e 32:25. Por quê? Porque eles comiam e bebiam como humanos. Então é o caso da citada passagem do patriarca Abraham, traduzido como Abraão, que tinham 3 homens que foram se encontrar com ele lá. Então, segundo esse relato bíblico, se depreende que esses anjos, entre aspas, teriam aparência humana, que em hebraico é a palavra anassim. Então agora observe como isso foi retratado. Vamos abrir um leque aqui. O texto bíblico, a história da arte, a representação iconográfica pela história da arte e aquilo que o texto bíblico diz. Então nós observamos como é que isso foi retratado na história da arte no período bizantino. No período bizantino, as representações, os desenhos, as iconografias, as figuras, as imagens representativas de anjos, eles eram feitos com auréolas sobre as suas cabeças. Então, se você pegar uma figura,
um desenho do período bizantino, você vai encontrar lá esses 3 homens com a auréola, cada um na sua respectiva cabeça, conversando com Abraham e por aí vai. Então, analisando o texto bíblico, esses mensageiros que conversaram com Abraão, na tradução, eles eram exatamente o contrário do que a iconografia da história de arte desenhou ao longo dos séculos. E que até hoje, até a inteligência artificial, ela nos mostra com precisão, riqueza de detalhes. Ora de forma assustadora, ora de forma maravilhosa. Esses seres que são literalmente escritos em hebraico como malar, mensageiros, sem nenhuma definição se são humanos ou não. Observe que nessa passagem de Gênesis fica claro, né, o caráter humano desses mensageiros, porque eles bebem e comem comida humana na frente de Abraão, evidenciando uma capacidade humana de comer e beber. Então está escrito assim nas traduções e no texto hebraico. Portanto, mensageiros humanos que comem, bebem e conversam com o patriarca Abraão na tradução. Em Juízes 13, o escritor hebraico ele oferece comida e pergunta o nome do mensageiro. Ou seja, nós vemos uma evolução da distinção entre mensageiro humano e mensageiro do eterno dentro da própria literatura bíblica. Encontramos outros seres celestiais, como serafins, querubins, o que foi interpretado pelos artistas como os serafins com rostos humanos, e em Isaías 30 como serpentes ou dragões voadores, nas traduções posteriores. Então nós temos, portanto, seres celestiais mal compreendidos, como é o caso dos querubins, que surge em Gênesis 3, onde não consta no texto hebraico onde surgiram, como eram e quem eram. Na história da arte, os querubins aparecem com espadas. Isso não existe no texto hebraico, bíblico, mas aparece com espadas nas obras de Michelangelo, lá por volta do século XIV, 1426, 27. Então, a gente não sabe e nem pode, e é incorreto afirmar que os querubins sejam dessa forma como foram pintados. Isso é resultado imaginário dos pintores, daquelas pessoas que fizeram essas imagens. No entanto, para contrariar os desenhos das imagens, as escrituras hebraicas nos mostram em Ezequiel 10 que os querubins tinham uma forma animal e não humana, e dentro de um caráter mitológico. Então, segundo Edward Jacob, que escreveu o livro chamado Teologia del Antico Testamento, em Madrid, 1969, na página 78, o anjo existe quando o Eterno tem necessidade dele, nas suas palavras, assim como a multidão de anjos na qual o Eterno é integrado nos textos tardios não existe verdadeiramente, mas tão somente quando o Senhor, ou Yahvé, o nome hebraico, dos anjos, lhes confia uma missão que ela sempre é precisa, temporal, e ela tem que ser executada. Palavras desse Edward Jacob, ok? Nesse livro dele, nessa página que eu falei. Portanto, é sempre bom a gente fazer um reforço aqui, e eu vou aproveitar que as palavras do Dr. Adolf D. Reutemann, é necessária uma investigação apurada para nós sabermos onde nos textos gregos ocorre um mensageiro divino e onde nos textos gregos, que são traduções, ocorre o mensageiro humano. Existiu um outro período chamado de judaísmo intertestamentário, né? Com mudança da função do significado dos malachim, que são plural de mensageiros, onde não tinha um papel significativo na literatura bíblica dos começos da época do Segundo Templo, como é o caso dos livros de Ageu, Malaquias, Esdras, Neemias, Crônicas, com exceção de Zacarias. A especulação sobre o mundo celestial, seus habitantes, começou a desenvolver-se a partir do exílio e depois desse período.
ou seja, aquele período chamado intertestamentário, onde não há um texto literal sobre as escrituras hebraicas. Então é um período que surgem vários apócrifos, vários textos diversos, né? Uma prova disso é a presença significativa dos anjos na visão dos profetas Zacarias e Ezequiel, onde eles são descritos como forma de homem de aspecto semelhante ao bronze, capítulos 40 a 42, onde relata um plano de Israel sair do exílio, onde o anjo do Eterno funciona como um guia e intérprete, capítulos de 1 a 6. Intercede por Israel, 1 de 12 a 17, governa e julga na corte celestial, capítulo 3, e comanda as hostes celestiais, 1 de 11 e 6, 7. Nesse período, alguns livros apócrifos dos séculos 4 a 3, observa que está invertido, é do 4 para o 3, porque é antes da Era Comum, ou antes de Cristo, se você preferir. Então você começa 4, depois vem 3, depois vem 2, depois vem 1, depois vem 0. Então, nos séculos 4 para 3, antes da Era Comum, o uso de nomes para esses seres traduzidos como ângelos na Septuaginta começa a surgir. Então, no entanto, os artistas também se viram forçados a representar anjos com asas, com o propósito de deixar claro que se tratava de um ser celestial, mesmo quando o texto dizia ser ou ter a aparência de um ser humano. Entende? No texto hebraico, os seres celestiais não têm nome, exceto um único, caso no livro de Daniel, onde surgiu um ser com aparência de homem e ouviu uma voz do homem que gritava: Gabriel, explica a ele esta visão. Aí surgiu o primeiro nome, Gabriel. Também aparece Miguel, no mesmo livro de Daniel, no capítulo 12, e Rafael, lembrando que tudo isso de forma tardia e no período intertestamentário, ou seja, pós-Pentateuco. Entende? Os nomes de outros seres começam a surgir no livro apócrifo de 1 Enoque, capítulo 20. Então, a partir daí, nós temos mais nomes, mais funções, tudo dentro de um período chamado intertestamentário, nos textos do livro de Daniel, fora da época bíblica. Ou seja, depois do exílio, no período intertestamentário, que é muito importante destacar isso aqui para você. Então, nós devemos estabelecer algumas diferenças básicas. A primeira, que eu considero importante, é uma diferença entre a religião israelita e o texto bíblico hebraico, entre a religião cristã e o texto bíblico grego, entre a religião protestante e o texto bíblico alemão e grego. Enfim, temos que ter em conta que cada religião ela traz em si uma fonte de consulta específica, que são os cânones, ou seja, os livros que compõem aquilo que cada religião decidiu adotar como base de suas crenças específicas. Não apenas isso, mas também práticas religiosas específicas na conformidade de suas crenças. Então vamos falar um pouquinho sobre o termo demônio. Demônio deriva do termo grego daimon, que se refere a um ser sobrenatural ou espírito, e corresponde a termos acádicos, como Rabitsu, que pode ser tanto um demônio bom como um demônio mau. Também está relacionado com o termo Deva, que na teologia da Índia, ou Índia, designa deuses bons e deuses maus. Porém, na derivação para a terminologia persa, nesse período intertestamentário, sofreu uma mutação e passou a significar, em irani, somente espíritos do mal. Percebe a mudança temporal, o período intertestamentário, a influência das culturas e como é que essas coisas foram sendo desenvolvidas? E esse último, que o demônio é só um espírito do mal, esse foi adotado nesse período intertestamentário como fonte para esse período chamado intertestamentário judaico-cristão. Ok?
Então a gente tem que destacar também o uso desses tradutores, sabe? Substituindo o termo ídolos por demônios. Exemplo, aonde no texto hebraico está escrito sacrificar aos ídolos, passaram a se tornar nos outros textos gregos e daí para frente como igual sacrificar demônios. Só que é diferente o entendimento hebraico do que é um ídolo, do entendimento cristão do que é um demônio. E outro problema também grave na tradução do texto bíblico para o grego na Septuaginta faz com que hoje exista essa confusão. Resumo, o texto da religião bíblica hebraica, olha só a diferença, o texto da religião bíblica hebraica não reflete a crença nos demônios existente na prática da religião israelita. Da mesma forma que hoje o texto da religião cristã não reflete o discurso de ódio utilizado por seus praticantes da religião cristã, em especial protestante e pentecostal atuais. Então é uma diferença histórica entre a prática popular daquilo que está dito ou escrito, divergindo ainda mais do que está escrito nos seus textos fontes específicos e respectivos. Todo discurso de ódio religioso, ele nasce de práticas opostas ao contido nos textos originais, onde uma tradução muda radicalmente o conceito e a forma de interpretação. Pega o exemplo, ídolo passou a ser demônio, não é a mesma coisa. Ídolo é uma coisa em hebraico e demônio é outra coisa em grego. Então esse discurso de ódio ele nasce disso, essas práticas, né? Que são contrárias ao que está contido nos textos originais. E a tradução faz isso, ela muda radicalmente o conceito e a forma de interpretação. E a compreensão daquilo que o Eterno disse para aquilo que você entendeu. Os tradutores entenderam, escreveram e você hoje aceita isso. Mesmo na teologia, que é diferente, teologia é diferente do texto original revelado. Então, mas mesmo assim, na teologia, que nunca é o texto original revelado, é mais uma das tantas inúmeras interpretações fora de um contexto original. Né? Então, quando alguém cria uma teologia misturando Antigo com o Novo Testamento, essa teologia ela está fora do contexto original, temporal, cultural, social, moral. E isso tudo precisa ser entendido, porque esse texto é diferente daquilo que foi escrito há mais de 2.500 anos. Entende isso? E que a prática da palavra do Eterno pode, nesses casos de traduções incorretas, de interpretações erradas, de falsas teologias, ele pode vir a se tornar, e de fato se tornou no decorrer do tempo, distante da mensagem original. Infelizmente, isso pode piorar quando houverem pessoas descomprometidas com a origem hebraica de toda essa cultura judaico-cristã mundial, tá bom? Vou parar por aqui. O próximo vídeo e último vai ser sobre Hassatan, Satanás, o diabo e esses termos todos que são conhecidos nos dias de hoje. Espero que tenha sido útil para você e qualquer coisa, vamos para o próximo vídeo. Tchau!